Nós não queremos você no casamento, disse minha irmã. Não é lugar para perdedores. Minha mãe riu. Eu respondi, então vocês não vão precisar do meu cartão. Eles continuaram brincando, e eu apenas saí. Mas, na manhã seguinte, os cartões de crédito deles foram recusados, os decoradores foram embora, e tudo mudou. É claro que isso me deixou irritada, porque não acho normal ajudar sua irmã a planejar o casamento, pagar metade, passar semanas lidando com fornecedores, empresas de aluguel e decoradores cujos nomes ela nem conseguia pronunciar, só para ela se virar e agir como se eu nem devesse estar lá, como se eu fosse um incômodo, como se eu a envergonhasse. Tudo começou do jeito de sempre na nossa família, sorrisos falsos e comentários de lado. Eu tinha ido à casa da minha mãe porque íamos finalizar a lista de fornecedores. Eu estava organizando tudo, mesmo não sendo meu casamento. Jéssica e o noivo dela, Logan, nem se deram ao trabalho de aparecer nas 2 últimas reuniões de planejamento. Eu havia pago depósitos do meu próprio dinheiro para garantir a reserva do decorador e do buffet. Nenhum agradecimento. Nenhuma oferta de reembolso, apenas silêncio. Naquele dia, eu estava sentada à mesa da cozinha com o laptop aberto, tentando confirmar o pagamento final dos centros de mesa. Jéssica entrou falando alto ao telefone com alguém, provavelmente uma das amigas que ela acha melhor do que todo mundo. Ela desligou e falou a frase como se estivesse esperando o momento perfeito para dizê-la: nós não queremos você no casamento. Não é lugar para perdedores. Ela riu. Minha mãe riu. Eu não. No começo, pensei que talvez fosse algum tipo de piada doentia. Talvez ela devesse ter dito ou estava brincando logo em seguida, mas não disse. Ficou ali, sorrindo como se tivesse falado algo brilhante. Então minha mãe acrescentou: bem, ela não está totalmente errada, linda. Você realmente não se encaixa nesse grupo. Eu apenas olhei para elas. Ninguém se mexeu. Ninguém voltou atrás. Então fechei a aba que estava aberta, disse: então vocês não vão precisar do meu cartão. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí. Não gritei. Não chorei. Mas algo mudou ali. Porque o que elas não perceberam é que, nos últimos 2 meses, eu tinha sido a pessoa segurando tudo. O local, os fornecedores, os planos de contingência, as reservas, tudo em meu nome. Tudo pago com meu dinheiro. E quando saí, levei tudo comigo. Naquela noite, comecei a puxar os fios. Enviei um e-mail para a decoradora e pedi para pausar todos os preparativos. Mandei mensagem para a florista avisando que o pagamento não seria feito. Cancelei o pedido do bolo que havia feito por conta delas. Não expliquei. Não pedi desculpas. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu de mensagens. Primeiro minha mãe, depois Jéssica, depois Logan, que eu não ouvia há semanas, de repente querendo falar. Eles estavam confusos no começo, pensando que era apenas um contratempo, um erro na programação. Mas ao meio-dia, sabiam. A decoradora havia enviado o aviso de cancelamento. Os aluguéis foram cancelados, as cadeiras, os tecidos, até a equipe de iluminação que eu havia contratado, tudo desapareceu. Jéssica deixou 6 mensagens de voz. As primeiras eram raivosas. Depois começou a aparecer o pânico: o que você está fazendo? Isso é sabotagem. Você está destruindo tudo. Mas eu não respondi. Não porque não quisesse, mas porque, pela primeira vez, queria que sentissem como é estar impotente, ser deixado de fora, não ser levado em conta. Elas não tinham ideia de quanto trabalho eu tinha feito nos bastidores. Porque eu nunca reclamei. Achavam que os pequenos comentários delas não tinham importância. Elas achavam que poderiam dizer o que quisessem e eu ainda apareceria, ainda pagaria, ainda faria o papel da irmã quieta e confiável que nunca atrapalha. Mas essa versão de mim não existia mais. Elas apenas ainda não tinham percebido isso. A primeira vez que Jéssica me ligou chorando, eu não atendi. Vi a chamada, deixei tocar e depois ouvi sua mensagem de voz. Ela dizia que as coisas estavam saindo do controle, que talvez eu tivesse levado tudo para o lado pessoal, que deveria ter entendido que ela estava apenas sob pressão, que estava brincando. Ouvi a mensagem uma vez e a apaguei, porque o que ela não disse foi um desculpe. Nenhuma vez. Ela não disse que eu estava certa, que ela estava errada.
Não disse a você nunca deveria ter feito isso. Nem agradeceu por tudo que eu tinha feito. Apenas disse, você está complicando as coisas, linda. Não, Jéssica, eu estou tornando as coisas honestas. Pela primeira vez, a realidade não demorou a aparecer. A decoradora foi a primeira a se retirar oficialmente. A fatura foi cancelada porque eu nunca enviei o pagamento final. Depois disso, a stylist cancelou todo o projeto de design, centros de mesa, arcos de flores, a decoração completa das mesas, tudo desapareceu. Em seguida, a confeiteira do bolo também cancelou. Ela disse que tinha outro cliente e não podia esperar que problemas internos da família fossem resolvidos. Era um bolo de $2.500 que Jéssica tinha escolhido só porque uma estrela de reality show havia postado algo parecido. Ao meio-dia, elas já estavam em pânico total. Jéssica ligou de novo. 5 chamadas perdidas. 2 mensagens de voz. A primeira ligação foi com a voz dela trêmula, tentando se mostrar firme, me dizendo que eu não podia simplesmente desistir assim, que eu estava destruindo tudo. A segunda foi mais calma, menos gritos, mais súplicas. Ela disse que não tinha sido sincera, que precisava de mim, que o casamento não poderia acontecer sem minha ajuda. E foi nesse momento que ela realmente percebeu, porque não podia. Ela não tinha dinheiro guardado. Logan tinha acabado de comprar um SUV de $30 mil que não precisava. Eles não tinham nenhuma reserva. A renda de Jéssica vinha principalmente de colaborações e links de afiliados de coisas que ela nem usava. Ela pensava que o dinheiro do fundo do casamento, que meus pais tinham prometido, salvaria a situação. Mas o que ela não sabia e eu sabia há meses era que o fundo havia acabado. Minha mãe e meu pai o usaram para trocar o telhado e consertar o encanamento na primavera passada. Eles simplesmente nunca contaram a ela, assumindo que eu iria suprir a diferença discretamente, como sempre fazia. Agora a decoradora havia saído. A confeiteira do bolo tinha desistido. A florista recuou, dizendo que Jéssica tinha sido rude ao telefone e que só lidava comigo. A empresa de aluguel avisou que não podia liberar nada sem minha autorização, porque o contrato original estava no meu nome e crédito. De repente, Jéssica ficou com um local, um endereço e uma lista de convidados e nenhum casamento. Foi quando minha mãe começou a se envolver. Veio até minha casa sem avisar. Apenas bateu e entrou, como costumava fazer. Nem perguntou como eu estava. Apenas disse, você precisa parar com isso. Eu não discuti. Eu apenas perguntei o que exatamente ela achava que eu estava fazendo. Ela disse que Jéssica estava estressada, que as coisas eram ditas no calor do momento, que não era tão sério assim. Perguntei se ela achava que eu estava punindo eles. Ela disse que sim, mas que eu não estava. Eu estava apenas estabelecendo um limite. Eles disseram que não queriam que eu estivesse lá. Riram na minha cara enquanto eu sentava naquela mesa da cozinha planejando o casamento dela. Fizeram-me sentir pequena, como se eu não pertencesse ali, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Então agora eu estava simplesmente me retirando, levando minha presença e meu dinheiro comigo. Naquela noite, Jéssica mandou mensagem de novo. O tom tinha mudado. Ela disse que deveríamos conversar, que queria consertar as coisas, que não parecia certo sem mim. Mas não soava como um pedido de desculpas. Soava como controle de danos. E eu não estava mais disposta a ser controlada. Esperei mais um dia, apenas um. Não porque eu estivesse em dúvida, mas porque queria ver se, pela primeira vez na vida, Jéssica iria amadurecer, dizer algo honesto, admitir o que fez. Pedir desculpas como um ser humano. Talvez até perceber que aquele casamento não era algo que ela havia construído sozinha. Em vez disso, ela postou um story no Instagram dela e do Logan fingindo rir, com cafés gelados na mão, marcando o local e a legenda: se estiver estressado, é só beber mais champanhe. Mulher revelando segredos #BrideVibesOnly. Ela ainda achava que aquilo era um jogo, ainda fingindo que tudo estava bem, que tinha tudo sob controle. Ela até respondeu a um comentário dizendo: os fornecedores estão tão instáveis nesta temporada. Ainda bem que temos backups. Backups? Ela não tinha nada. Eu era o backup que sempre fui. Então, comecei a desmontar o resto do que dependia de mim.
A cabeleireira, que havia sido contratada por minha recomendação e paga através da minha conta, eu consegui o reembolso ainda naquela tarde. Os hobbies monogramados que ela escolheu para as madrinhas, eu os havia pedido. Devolvi tudo, inclusive o dela, ainda embrulhado no papel de seda que ela nunca se deu ao trabalho de abrir. As taças de champanhe, o livro de assinaturas, as placas de acrílico com as iniciais dela e de Logan, tudo cancelado ou devolvido. O fornecedor da tábua de frios para o coquetel, cancelado. O trio de cordas que tocaria na cerimônia? Também era comigo. Até as sacolas de boas-vindas personalizadas para os convidados de fora, todas providenciadas por mim. Tudo que ela fingia ter resolvido sozinha, fui eu quem fez acontecer. E agora era eu quem estava fazendo tudo desaparecer. Ela não percebeu de imediato. Ainda estava ocupada demais criando sua versão falsa da realidade para os seguidores. Mas, no final do terceiro dia, as rachaduras começaram a aparecer. Ela me mandou mensagem de novo. Dessa vez, disse que queria me encontrar pessoalmente, que as coisas tinham ido longe demais. Disse que sabia que eu estava magoada e que não me culpava. Mas perguntou se não podíamos ser maduras e seguir em frente. Eu não respondi, porque nada do que ela dizia era verdadeiro. Não se tratava de mim. Tratava-se da reputação dela. Ela estava perdendo fornecedores, perdendo dinheiro que não tinha, e não fazia ideia de como consertar tudo sem mim. E então veio a parte que realmente me irritou. Ela me mandou mensagem tarde da noite dizendo: se você não quiser vir ao casamento, eu entendo, mas será que ainda pode cobrir o bolo? Foi meio que ideia sua, e seria estranho não tê-lo agora. O bolo, aquele mesmo que ela zombou quando mostrei o design pela primeira vez, o que ela disse ser bom demais e a nada instagramável. Mas agora que as alternativas tinham desabado, de repente ele havia se tornado o bolo dos sonhos dela. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Não respondi. Nem precisava. Porque, naquele momento, eu já tinha tomado minha decisão. Ela escolheu viver em uma versão da realidade onde eu era descartável, onde tudo o que eu servia para fazer era pagar e desaparecer. Ela não queria uma irmã, ela queria uma carteira. Pare de responder às mensagens. Bloqueei o número dela. Bloqueei o do Logan também, depois que ele me mandou mensagem dizendo: vamos todos apenas relaxar e seguir em frente? Não é nada demais. Eu não tinha falado mais de 10 palavras com aquele cara na vida, e agora ele achava que podia intermediar. Então minha mãe ligou. Deixou uma mensagem de voz que começou calma, mas no final ela já estava levantando a voz. Disse que eu estava destruindo o casamento, envergonhando a família, sendo mesquinha. Ela ainda disse que Jéssica tinha tentado se desculpar, e que eu era quem estava prolongando tudo. Eles ainda não entendiam. Achavam que poderiam dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e eu ainda apareceria no último segundo para salvá-los. Que eu precisava tanto da aprovação deles que esqueceria tudo e simplesmente me alinharia às vontades deles. Mas eu tinha acabado de me alinhar. O casamento estava agora a uma semana de acontecer. Os convidados estavam chegando de avião. As pessoas ainda achavam que teria cerimônia, jantar, recepção. Mas eles não tinham ideia de que nem mesmo as cadeiras existiriam. E Jéssica, ela tinha acabado o tempo. O que ela fez a seguir provou exatamente que tipo de pessoa ela realmente era. E cruzou uma linha que mudou tudo. Era uma quinta-feira, 3 dias antes do que seria o casamento. Eu havia tirado o dia de folga do trabalho porque precisava de uma pausa das mensagens, das ligações, das desculpas falsas. Desliguei o celular e saí. Apenas compras, um café e algumas horas fingindo que nada daquilo existia. Por volta do meio-dia, recebi uma notificação do meu sistema de segurança. Movimento detectado na porta da frente. Quase ignorei. Pensei que talvez fosse apenas uma entrega, mas logo veio outra notificação. Movimento detectado na sala de estar, e depois no quarto. Foi aí que eu soube. Abri o aplicativo e puxei as imagens da câmera. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo dentro da minha própria casa. Ela se movia rápido, mas silenciosa. Usava óculos escuros como se nem quisesse ser reconhecida pelas câmeras. Olhou ao redor algumas vezes e depois caminhou direto para o meu closet, como se soubesse exatamente para onde estava indo e sabia.
Vi quando ela abriu a gavetinha sob a prateleira onde pendurava minhas roupas. Encontrou o envelope, grosso, sem identificação, selado, com $15.000 em dinheiro. Eu havia retirado essa quantia algumas semanas atrás, enquanto mudava de conta, e não queria arriscar transferências que pudessem ficar retidas. Ainda não tinha colocado de volta. E não tinha contado a ninguém sobre ele, exceto uma vez, de passagem, para minha mãe. E agora eu sabia exatamente quem dera Jéssica a ideia. Ela se sentou na minha cama e abriu o envelope como se fosse dela, como se tivesse direito. Contou o dinheiro em pilhas, os lábios se movendo silenciosamente, e sorriu. Observei enquanto ela respirava fundo, selava o envelope novamente e o enfiava em sua bolsa enorme. Em seguida, saiu andando. Nem fechou direito a porta da frente. Minhas mãos tremiam. Não apenas pelo dinheiro, que eu poderia recuperar, mas porque era ela minha própria irmã, na minha casa roubando de mim como se isso sempre fizesse parte do plano. Eu não chamei a polícia. Ainda não. Queria que ela visse meu rosto quando a confrontasse. Queria que soubesse que eu tinha visto cada segundo. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Não liguei antes. Apenas estacionei e entrei como fiz centenas de vezes antes, só que desta vez não bati na porta. Entrei. Lá estavam eles, Jéssica, Logan e minha mãe, sentados na sala, recipientes de comida aberta sobre a mesa de centro, rindo de alguma coisa. Todos se viraram ao me ver. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Jéssica caiu. Eu não disse nada. Apenas puxei meu celular, abri o vídeo e o segurei na frente deles. Todos olharam. Cada segundo, Jéssica entrando na minha casa, indo direto para o meu quarto, pegando o envelope, contando o dinheiro, saindo como se não tivesse feito nada de errado. Logan se levantou e começou a dizer alguma coisa, provavelmente alguma desculpa. A boca da minha mãe se abriu e fechou. Ela me olhou, depois olhou para Jéssica, mas não disse uma palavra. Olhei diretamente para Jéssica e estendi a mão. Ela não se mexeu. Devolva. Ela olhou para o chão, depois para mim. Lentamente, levantou-se e desapareceu escada acima. Ouvi gavetas sendo abertas, armários sendo mexidos. Então ela desceu segurando o envelope. Sem desculpas, sem explicações. Apenas entregou como se isso resolvesse tudo. Peguei o envelope. Nem conferi se estava tudo lá. Virei-me para a porta e, antes de sair, disse uma coisa. Vocês estão mortos para mim. E saí. Os 3 dias seguintes foram silenciosos. Estranhamente silenciosos. Não ouvi nada de Jéssica. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Minha mãe também não entrou em contato. Só pude supor que estavam envergonhadas demais, irritadas demais ou ocupadas demais tentando inventar alguma mentira para contar a todos. Chegou o domingo, o dia do casamento. Exceto que não havia casamento. Sem cerimônia, sem flores, sem convidados chegando. Algumas das pessoas que tinham voado foram redirecionadas para um brunch de última hora, apresentado como uma celebração íntima de noivado. Jéssica disse a todos que o casamento tinha sido adiado devido a assuntos familiares inesperados. Mas a verdade começou a vazar. Os fornecedores começaram a falar. Alguns convidados perceberam o que estava acontecendo. Uma das amigas de Jéssica até me mandou mensagem privada, perguntando se estava tudo bem, porque o que ela ouvia não batia com o que lhe diziam. Eu não respondi. Que descobrissem por conta própria. Que ela explicasse por que não havia vestido de noiva, nem fotógrafo, nem local. Que explicasse por que tentou roubar da irmã poucos dias antes do próprio casamento. A história estava se desfazendo. E Jéssica estava prestes a perceber que tinha perdido muito mais do que apenas uma cerimônia. O casamento estava marcado para domingo. Na segunda-feira, eu esperava caos. Mensagens raivosas, recados de voz chorosos, talvez até Logan tentando intermediar de novo. Mas nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas, nenhuma desculpa, apenas silêncio. Eles achavam que, se me ignorassem tempo suficiente, eu esfriaria e sumiria. Que o constrangimento passaria e todos fingiríamos que nada tinha acontecido. Que eu perdoaria, como sempre fazia.
Mas eu tinha acabado de fingir. Passei a semana inteira pensando em como tinha sido fácil para Jéssica invadir minha casa e levar $15.000 como se fossem dela. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que aquilo não era um ponto de ruptura para ela. Era apenas um plano, um saque de emergência. Eu não era nada além do fundo reserva dela, a rede de segurança invisível que ela nunca agradeceu. E eu não fui a única a notar. Alguns convidados que tinham vindo para a celebração de noivado começaram a me mandar mensagens discretamente. Um deles, um amigo em comum da faculdade, me mandou uma DM dizendo: "Desculpa, linda. Não sabia que tudo vinha de você." E continuou: "Você falhou." Falhei? Aquela palavra doeu mais do que eu esperava, porque eu tinha sido a única que nunca falhou. Eu era quem aparecia, quem pagava, quem planejava, quem garantia que tudo não desmoronasse até o momento em que eu decidisse deixar. Foi então que decidi retomar tudo que ainda tinha meu nome. Fiz uma lista, muito específica. Os saltos de $600 que comprei para ela depois que ela chorou por não ter sapatos dignos de noiva. A caixinha de anel de luxo que encomendei sob medida quando Logan deu a ela uma barata de loja de departamento. O ensaio completo de noivado que paguei e reservei em meu nome. O hobby de noiva que comprei para ela, que ela nunca me devolveu, mesmo depois de prometer que pagaria. Eu não queria nada do que ela tocou, mas queria que ela sentisse a perda. Queria que olhasse ao redor e visse os vazios. Queria que explicasse para todos por que tudo estava desaparecendo, peça por peça. Mandei uma mensagem para ela uma vez: "Estou indo buscar a caixinha do anel, os saltos e qualquer outra coisa que eu tenha pago." Ela respondeu 5 horas depois: "Você está sendo dramática." Acabou. Deixa pra lá. Ela achou que eu estava blefando. Então, na manhã seguinte, dirigi até a casa dos nossos pais. Ela e Logan ainda estavam lá, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse tentado me roubar. Como se eu não tivesse destruído o casamento falso dela completamente. Dessa vez, eu bati na porta. Não porque precisasse de permissão, mas porque queria que ela soubesse que eu não estava entrando às escondidas como ela fez. Logan abriu a porta. Parecia surpreso ao me ver. Talvez porque eu não estivesse gritando. Eu apenas entrei. Jéssica estava no sofá, de hobby, rolando o celular, fingindo que não me ouviu. Eu falei claramente: "Vim buscar minhas coisas." Ela riu. Disse que eu estava me fazendo de boba. Que o casamento tinha acabado e nada mais importava. Parecia exausta, como se a performance estivesse começando a desgastar. Mas ainda carregava aquela arrogância, aquela crença de que, de alguma forma, tudo se resolveria sozinho. Passei por ela direto para o quarto de hóspedes. Eu sabia onde tudo estava. Os saltos estavam no closet, ainda na dashbag. A caixinha do anel estava na comoda, aberta como um item de vitrine de joalheria. Ela tinha usado para fotos, marcado marcas, até escrito uma legenda inteira dizendo que Logan tinha acertado naquele detalhe. Não tinha. Eu que tinha feito. Peguei os dois, junto com um hobby que ainda tinha etiqueta. Ela deve ter pegado da caixa que eu devolvi, achando que eu não ia notar. Enquanto me dirigia à porta, Jéssica disse: "Você realmente acha que isso te torna melhor do que eu?" Parei. Nem me virei. Apenas respondi: "Não, eu acho que isso me torna livre." E então saí. Mais tarde naquela noite, um dos fornecedores do trio de cordas que eu havia contratado postou um TikTok sutil, mas certeiro, sobre uma noiva que perdeu tudo porque mexeu com a única pessoa que segurava tudo. Os comentários não foram gentis. Outros fornecedores começaram a acrescentar pequenas indiretas online também. Capturas de tela de pedidos cancelados. Acho que essa aqui não vai caminhar até o altar, afinal. Piadas. Nada muito direto, mas o suficiente para as pessoas começarem a ligar os pontos. Eu não disse nada publicamente. Nem precisava. Os seguidores dela começaram a fazer perguntas. As amigas próximas pararam de marcá-la. A madrinha de honra deixou de segui-la completamente. Ela não estava apenas humilhada. Estava sozinha. E, pela primeira vez, não tinha ninguém para culpar além de si mesma.
Mas a parte que me pegou de surpresa, aquela que ninguém espera, veio 2 semanas depois. Alguém bateu na minha porta. E não era apenas Jéssica. O desfecho final feliz. Era um sábado, 2 semanas depois do casamento que nunca aconteceu. Até então, a poeira havia baixado. Pelo menos do meu lado. Jéssica havia ficado completamente em silêncio. Minha mãe e meu pai não disseram uma palavra desde o dia em que mostrei o vídeo. Meu celular estava parado. Sem atualizações, sem drama, sem desculpas, nada. E eu estava bem com isso. Melhor que bem, na verdade. Pela primeira vez em anos, ninguém me pedia favores, ninguém fingia ser legal só para tirar algo de mim. Sem chantagens emocionais, sem elogios falsos, sem afeto fraternal forçado, apenas espaço. Espaço de verdade. Claro e limpo. Então, quando ouvi uma batida na porta por volta das 4 da tarde, eu não esperava nada sério. Talvez um vizinho, talvez uma entrega. Mas eram os três: Jéssica, minha mãe e Logan e meu pai, parados ali como um grupo de intervenção de última hora. Mas nenhum deles parecia preparado. Nenhum sorriso forçado, nenhuma arrogância, nenhum sinal de controle. Jéssica estava de moletom e legging, daquele tipo que ela nunca postaria online. O cabelo preso de um jeito que dizia que ela não se importava com quem a havia. Minha mãe estava pálida, como se não tivesse dormido. Meu pai parecia que não queria estar ali, mas sabia que não podia contestar. Fiquei parado na porta por uns 10 segundos antes de alguém falar. Jéssica foi a primeira. Podemos conversar? Quase disse que não, mas dei espaço e deixei-os entrar. Sentamos na sala de estar, o mesmo lugar onde eu tinha assistido, pelo feed de segurança, ela me roubar. O mesmo lugar onde decidi me afastar de todos eles. Desta vez, ninguém se sentou com os braços cruzados. Ninguém revirou os olhos. Jéssica sentou na beira do sofá, como se não se sentisse mais pertencente àquele lugar. E então, lentamente, ela começou a falar. Não deu desculpas. Não tentou transferir a culpa. Disse que tinha feito uma grande besteira. Que passou as últimas 2 semanas tentando se convencer de que eu estava exagerando tudo. Mas não conseguiu, porque a verdade era que ela sabia exatamente quem tinha sido e odiava isso. Disse que não conseguia explicar porque achou que estava certo me roubar. Porque achou que eu estaria sempre lá, não importava como ela me tratasse. Mas admitiu tudo. E então disse algo que eu não esperava. Quando você entrou na sua casa naquele dia, eu já sabia que você tinha acabado comigo. Eu só não queria sentir ainda. Então, peguei algo, porque era mais fácil do que sentir alguém parar de te amar. Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Ela olhou para o chão quando disse. Sem maquiagem, sem joias, só ela. Então minha mãe falou. E, pela primeira vez, ela não a defendeu. Não disse que eu estava exagerando. Ela disse que passou a vida inteira protegendo a Jéssica. Mesmo quando ela estava errada, porque era mais fácil do que cobrá-la. Disse que tinha se acostumado tanto comigo sendo a forte, a confiável, que esqueceu que eu também precisava ser protegida. Meu pai não disse muito, mas pediu desculpas de forma quieta, genuína. Foi a primeira vez na vida que eu ouvi dizer aquelas palavras sem uma lição ou sermão junto. O silêncio tomou conta da sala depois disso. Olhei para os três, esperando para ver se eu os deixaria voltar ou se manteria a porta fechada para sempre. E a parte mais estranha foi que eu não me senti mais com raiva. Só cansada e, estranhamente, pronta. Disse a eles que os perdoava. Não pelo casamento, não pelo dinheiro, nem mesmo pela invasão. Eu os perdoava por anos sendo ignorada. Por ser aquela que ninguém conferia, por ser tratada como se meu amor tivesse que ser conquistado enquanto o da Jéssica era apenas esperado. Jéssica começou a chorar de novo. Chorar de verdade. Aquele tipo de choro que você só faz quando algo dentro de você finalmente se quebra da forma certa. E eu apenas sentei ali, assentindo, ainda um pouco em choque por isso realmente estar acontecendo. Que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Depois de um tempo, a tensão se dissipou. Eu disse, principalmente para preencher o silêncio. Eu não comi nada o dia todo.
Jéssica enxugou o rosto e deu meio sorriso. Eu também. Minha mãe olhou para cima. Vamos sair para comer alguma coisa? Todos nós fizemos uma pausa, meio sem decidir. Então, sem decidir nada, apenas nos levantamos e fomos para o meu carro. Sem reservas, sem jantar familiar grande, só um drive-thru do McDonald's porque era perto, fácil e não exigia nada da gente. Sentamos no carro, no estacionamento, desembrulhando hambúrgueres e passando batatas fritas uns para os outros, sem falar nada. E, pela primeira vez em anos, não havia tensão. Não havia atuação. Ninguém tentava impressionar, manipular ou se sobressair. Era só normal. Isso não consertou tudo. Não apagou o passado. Mas, naquele momento, com as mãos engorduradas e os copos de papel, parecia o começo de algo melhor. E eu aceito isso.